Esse é o melhor vídeo de Ignorandas. Com participação especial de Laura Jordão, Nina Mascaro. Hoje a noite Então, gente, mas desde então que eu larguei a botina, o cavalo e o chapéu, a gente veio morar em São Paulo, né? E São Paulo é igual trânsito, caos na cidade, todas as cidades. Não é isso, Nina? Uma experiência da Paulista. Eu nunca vivi fora desse caos, né? Então é isso. Não, mas é caótico mesmo. E daí, simplesmente, desde que eu faço faculdade, agora eu trabalho, né? Eu moro a 30 quilômetros de distância do meu trabalho, da faculdade na época e agora do meu trabalho. E simplesmente eu passo 2 horas no trânsito todos os dias. E por muito tempo isso foi um caos na minha vida, porque além de eu ficar cansada da faculdade, estressada com todas as 1 milhão de coisas que eu tinha pra fazer, da faculdade super puxada e tudo mais, eu ainda tinha que perder 2 horas por dia no trânsito, parada no carro sem fazer nada, ou então no metrô lotado, exato, andando com 1 milhão de pessoas e todos os ambulantes vendendo pomada relaxante muscular. Eu andava na linha vermelha lá. Lá o que é mais famoso é o relaxante muscular. Só que R$10 o tubo. Gente, que da hora! Eu quero! Você já comprou? Não, né? Mas eles na promo. vendiam, na promo, né? Eles vendiam de tudo. Mas depois que eu tirei carta e tal, o meu caos foi que eu ficava no trânsito sozinha, né? Andando esses 30 quilômetros todos os dias. E pra mim era perder tempo. Não tinha mais nada pra fazer, então eu, sei lá, ficava ou ouvindo música, ou escutando vários podcasts, ou escutando até aula que eu nunca mais lembrava e não fazia a menor ideia do que estava acontecendo. Até que um dia, eu contando tudo isso pra uma amiga, assim, super estressada e tal, falando, não aguento mais, o que eu faço? Vou ter que morar do lado da minha faculdade, porque vai ser impossível viver nessa cidade assim, desse jeito. E essa minha amiga virou pra mim e falou assim, Ana, por que você não muda o olhar sobre o trânsito de São Paulo e começa a pensar que esse pode ser o seu momento, entendeu? O seu momento do dia pra aproveitar, assim, pra conseguir pensar nas suas coisas, pra conseguir desfrutar do seu mundo interior, assim. Eu sou uma pessoa super introspectiva, né? E essa pessoa, assim, sabia, então ela me deu essa dica e eu comecei, isso virou uma chave na minha cabeça. E eu comecei a pensar um pouco sobre isso e, enfim, e daí mudou toda a minha perspectiva, né? Daí, o que mais que eu vou falar? É porque eu acho que às vezes, não sei, tipo, quem passa muito tempo no trânsito, eu não passo. É a realidade do home office, né? E ela vai continuar sem passar, porque ela vai trabalhar 10 minutos em casa. Ou seja, pessoal, não se comparem, não se A gente não queria falar sobre isso, mas não invejem a vida da Nina. É pra falar de trânsito. O vídeo é sobre Não é fácil, também não é tão fácil. Também não é tão fácil. Tem seus desafios. Mas as pessoas que passam muito tempo no trânsito, eu acho que elas têm um pouco de sentimento, né? De tipo, vou ouvir um monte de música aqui, eu não consigo... Vou aproveitar. Vou aproveitar, eu quero que esse tempo renda. Então eu vou colocar aula, vou colocar podcast, enfim. E eu acho que, tipo, sei lá, não sei se era o seu caso, né? Mas eu imagino que é, tipo, uma falta de coragem pra enfrentar o tédio, né? Que eu acho que antes as pessoas, elas conseguiam se enfrentar muito mais, assim, porque não tinha celular, não tinha, sei lá, a gente escuta bastante isso das pessoas mais velhas, né? E a gente... Na minha época. Mas, sei lá, a gente não consegue passar por uma fila sem olhar o celular. Sem querer Abrir o celular. sem querer, tipo, sei lá, render, né? Enfim, não sei se era isso. Não é exatamente isso. E você se sentir improdutiva meio que causa uma baixa autoestima, assim, um pouco, sabe? Mas no fundo, eu comecei, depois que eu virei essa chave na minha cabeça, eu comecei a perceber que era uma falta de coragem de enfrentar o silêncio, assim, e de entrar de verdade
interior, né? E claro que para isso você tem que alimentar e fazer crescer esse mundo interior, assim, né? E só que era porque eu tinha tantas inseguranças, tantos medos e tudo mais, que eu ficava todo o tempo tentando fugir da realidade daquele momento presente, assim. Então, eu vou ser produtiva com uma aula, mas que eu nem ia lembrar depois, eu vou ser produtiva escutando um podcast que talvez eu nem ia lembrar depois e tudo mais. E depois que eu virei essa chave, eu comecei a usar esse momento de trânsito, que eu passo ainda, né, 40 minutos e tal, todos os dias, pra pensar, assim, sobre o meu dia, pra pensar nas coisas que eu poderia fazer, e também pra resolver coisas internas das quais eu nunca pensaria, sabe? Porque, no fundo, ao invés de olhar pro trânsito de São Paulo como uma perca de tempo e como se ele estivesse roubando de mim horas do meu dia, passou a ser ele dando pra mim a oportunidade de me conhecer mais, sabe? Legal. E de crescer isso, né, em liberdade interior, assim, no fundo, em desatar nós e fazer eu pensar sobre coisas que eu não pensaria antes, assim, ou que eu não teria tempo no meu dia de pensar, porque eu não reservaria um tempo pra ficar parada em silêncio, né? Porque às vezes também, tipo, sei lá, eu vou colocar uma música, aí as coisas que vêm na nossa cabeça, a música meio que corta, mapeia, assim, né? Tipo, fica meio... E aí quando você para no silêncio, você vem várias coisas, assim, que você às vezes não quer pensar, né? E daí, Exato. não, vou botar uma música, e dá uma ignorada, assim. Nossa, exatamente, assim. E daí eu... uma pessoa aqui. Daí eu comecei a aproveitar, assim, um pouco mais desse silêncio, e eu comecei a criar liberdade em mim, assim, de conseguir pensar sobre as coisas que realmente importam e não ter vários pensamentos intrusivos, sabe? Que vêm a todo momento de várias coisas aleatórias que acontecem na nossa cabeça, e claro que isso acontece e é um esforço, assim, no fundo, a gente poderia chamar de que um silêncio externo ajuda a gente a perceber que a gente precisa fazer uma mortificação da imaginação, assim, várias vezes, sabe? Porque tem várias coisas inúteis que estão ali no nosso subconsciente e que só aparecem quando a gente para, assim, e fica quieta, e de repente a gente parece que o silêncio exterior não é a mesma coisa que o silêncio interior, sabe? Que o nosso interior tá bagunçado e falando e gritando várias coisas que a gente nem precisava pensar, né? Não consegue processar, às vezes. Que a gente não consegue processar. E a gente... Oi? As melancólicas. Menina, a gente Elas assim, mas isso acontece? Eu nem tenho isso na minha cabeça. eu acho que é legal também, né? Que aí você começa a aprender a ter o silêncio interior, mesmo no caos exterior, né? Então isso, sei lá, tudo bem, ela tá falando que ela passa no carro sozinha 40 minutos, mas ao mesmo tempo, quando você tem essa capacidade de, no silêncio, quando você tá sozinha fazer isso, quando você vai pro metrô, que tá lotado e tem muita gente com caos ali, né, o vendedor ambulante, você também consegue fazer, porque aquilo é seu, né, algo próprio, e você criou essa capacidade, você aprendeu a pensar, você aprendeu a interiorizar as coisas, né, às vezes, sei lá, você tá vendo e você começa a pensar, nossa, mas um relaxante muscular, nossa. Aí, tipo, isso já foi, entendeu? Já foi lá longe, assim, já voltou. Então, Alô. Nossa, é exatamente isso. E eu acho que, sabe o que é mais legal? É que de tudo isso, tá, beleza, aproveitar o tempo pra um tempo pra você, né, descobrir que o silêncio exterior não é a mesma coisa que o silêncio interior, e tentar trazer isso pra dentro, pra priorizar mesmo os seus pensamentos e a sua linha de raciocínio, e não deixar simplesmente ser levado pelo seu subconsciente e tudo mais. E... Nossa, eu esqueci o que eu ia falar. Não, mas pera, era uma coisa importante. Pera, não tem a pressa, não, mas... tenho todo o tempo do mundo, né? Ah, lembrei! Era que eu queria falar que eu descobri que uma das maiores riquezas... Assim, eu não sei se tem um outro vídeo Entre Varandas, se tiver, a Nina vai colocar. Não, eu acompanho, eu vou até falar o nome do vídeo, mas é que eu não lembro detalhadamente o conteúdo. O da Thaís hoje, a
agora, sabe? Eu não lembro exatamente o que ela fala, mas que esse vídeo me ajudou, mas também outras coisas que eu tenho pensado um pouco assim na minha vida, é que descobrir esse silêncio e ter esse tempo de reordenar as coisas e aprender a desfrutar das suas próprias circunstâncias no seu dia faz com que você descubra cada vez mais o valor do tempo presente, Que do legal. momento presente, assim. Então, no fundo, o que mais importa é o momento presente, sabe? A gente não tem o passado, a gente não tem o futuro. Então, se a gente tá a todo momento deixando com que a nossa vida interior nos algeme ou na ansiedade ou nos algeme nos remorsos do passado, é porque a gente tá fugindo do bem mais precioso que a gente tem, que é o hoje, agora, sabe? Que é se instalar na realidade. Que às vezes vai ser no trânsito de São Paulo. Exato, que vai ser no trânsito de São Paulo, que você vai, sei lá, que você vai pensar naquela pessoa, naquela amiga que precisa de uma ajuda sua, que você vai pensar que você vai pensar sobre coisas grandes, assim, também, né? Tipo, sobre seus sonhos, sobre a audácia. Ontem, uma formação, assim, a gente pensava um pouco na audácia que a gente precisa ter, na coragem que a gente precisa ter de mudar o mundo, assim, sabe? E se a gente não tá no presente, na realidade, que, essas aqui são as minhas circunstâncias, já era, sabe? Direita. Sem parar. Sem parar porque o trânsito vai pra praia não pode. Trânsito pra ir pra praia. Corta para, a gente voltando com o trânsito. 3 horas de trânsito, né? Mas daí, cenas dos próximos capítulos. Próximo vídeo. O trânsito. Mas daí é isso, assim. Então, o momento presente é o bem mais precioso que a gente tem. Então, se a gente tá fugindo disso, a gente não tá desfrutando, é porque a gente tá algemado em algum lugar. E isso é, de fato, roubar e perder tempo, sabe? É você não tá na sua realidade, é você não tá nas suas circunstâncias, sabe? E... Enfim, então acho que o trânsito de São Paulo me ensinou tudo isso. E hoje em dia, de verdade, depois que eu mudei, que eu virei a chave, assim, nem é uma coisa que eu sofro tanto. É claro que é ruim, sabe? Você queria que as coisas fossem... Nossa, é maravilhoso. Passar Hoje, 2 horas no trânsito, sabe? Mas é que essa é a minha realidade, sabe? Essas são as minhas circunstâncias e tipo, tá tudo bem. E eu não preciso ficar sendo produtiva, né? E isso, outro vídeo da Entre Varandas. O que é produtividade? Já tem esse? Tem que ter. Essa é a Laura que vai dar. Já pode ter que na prática tudo com a gente. Eu amo, sério. Eu amei. Foi a agendinha na folha, sabe? Adoro, Esse eu adoro. Mas a coisa que eu ia comentar é que não sei se nos trajetos, às vezes você também fica muito fixada onde você quer chegar. Então, eu ainda não tô no meu trabalho, então eu ainda não cheguei lá, ainda faltam X minutos, mas é justamente, se você vive no minuto agora, né? O caminho também faz parte, né? Exatamente. O caminho faz parte, exato. Pode descobrir um monte de coisa que você não veria nesse percurso. E pra qualquer coisa na vida, tipo assim, se você parar pra pensar mais profundo, tipo, na vida, qualquer coisa tem um caminho, né? Então, tipo, você não vai, né, sei lá, você chega em um lugar do nada. Então, Total. E tem várias coisas que você pode usar pra, tipo, pra ser aquilo que você falava, né? Pra ter um insight, vários insights e você desfrutar de fato daquele momento, se né? você estivesse fazendo qualquer outra coisa e pensando em, né, você não ia conseguir captar isso, né? Exatamente. Você só ia estar se cansando mais ao invés de descansar no caminho, assim, um pouco, sabe? Até nas pessoas, né? Quando a gente tira um pouco esse olhar de, sei lá, tipo, esse cara vendendo relaxante muscular, tipo, mano, que saco, eu só queria silêncio. Para de gritar! Mas, cara, você olha pra ele e pensa, tipo, mano, eu não sei a história dele, eu não sei o que ele passou hoje, enfim, eu não sei qual é o motivo dele tá vendendo isso, né? Ou, enfim, eu acho que tirar um pouco esse olhar da gente também faz com que as coisas fiquem mais suaves, né? Então, enfim, é isso, né? Porque senão fica um negócio bem assim, sei lá, né? Não, total, acho que é isso. No fundo, esse vídeo teve vários temas, entendeu? Assim, não, mas qual que vai ser o nome? sobre caminho. Qual o título do vídeo? Descanso no caminho, a beleza no caminho. A beleza no caminho. Liberdade interior. Liberdade interior. Liberdade pra dentro da cabeça. Gente, a gente vai chegar Liberdade pra dentro da cabeça. Liberdade pra dentro da cabeça. E aí depois vocês comentem o que achou que nosso dá uma ideia Mas daí a gente vai contar também pra vocês o que tem no fim do caminho quando o caminho é bem aproveitado.
sorte, olha lá. Neblina, várias placas aí, entendeu? Não tem nada de muito interessante. Qualquer coisa também faz o retorno e dá tudo certo. É verdade.